Eu quero iniciar justamente desse ponto que tu traz, que é dessa discussão sobre o casamento homoafetivo, essa união que incomoda tanto. Primeiro de tudo, que isso não deveria nem ser um debate dessas bancadas, que elas se escondem atrás da política para ficar ali disseminando preconceito, ódio contra um determinado grupo, que somos nós. Gente, a gente está falando de pessoas que vivem nessa sociedade, consomem ativamente, trabalham, pagam seus impostos e têm que ser consideradas como tal, né? Não como cidadãos de segunda classe, não como retiradas de um processo legítimo, por uma escolha que é sua. A primeira pergunta que eu sempre faço é o que tanto te incomoda? Qual é o teu problema com isso? Sabe? Às vezes a gente vê algumas coisas que passam pelas redes e dá vontade de repetir assim, sabe? Se te incomoda, não casa. Sabe? Deixa as nossas vidas, os nossos afetos, os nossos amores, os nossos desejos. Porque isso, de fato, é para demarcar uma posição política absurda. E falo isso porque agora, o ano passado, eu presidia a Comissão dos Direitos Humanos, Igualdade de Minorias, quando a relatora desse projeto era a deputada Érica Hilton. Agora, esse projeto passou para a CCJ. Eu saio da presidência da Comissão dos Direitos Humanos, passo para a CCJ e já solicitei a relatoria desse projeto, para que a gente possa fazer ele tramitar. Por quê? Porque constantemente os nossos direitos são atacados. E como é que funciona isso? A senhora solicita para ser relatora, isso vai à votação? Faço a solicitação e tem que ser designada pelo presidente daquela comissão, coisa que ainda não aconteceu, mas já está lá a solicitação. O trâmite do projeto é esse, né? Isso. Ele saiu da Comissão de Direitos Humanos, tem que ir para a CCJ, que é a última comissão. Exatamente, isso, a última comissão. Mas tem uma forma que é tão covarde de tratar temas que são fundamentais. É uma coisa tão absurda se colocar diante desse assunto, que é um assunto muito sensível. E eu entendo quando tu fica, de certa forma, até um pouco sem saber como lidar, sem saber como falar algo que é nosso, a nossa vivência. Porque por muito tempo a gente foi silenciado, não foi permitido a nós a possibilidade de falar dessa forma, de quem nós somos, daquilo que nos atravessa, dessas questões que são políticas e são fundamentais. E falo isso agora como uma deputada e obrigada por fazer essa referência, porque, de fato, nós começamos a ter uma transformação na política a partir do momento que a gente chega. Eu sou a primeira vereadora e acho, às vezes as pessoas falam, nossa, que bom, de certa forma um atraso a gente ainda ficar contando da história única, mas que bom que a minha história já não é mais a única. Eu entro como a primeira vereadora assumidamente lésbica, LGBT, representando a pauta aqui em Porto Alegre em 2020, mas agora nós já temos 2 vereadoras trans e 1 vereador gay. Isso já muda. É a representatividade, né? A representatividade. Eu já passo para o Congresso Nacional, e acho que isso é importante, é um feito do Estado do Rio Grande do Sul, como a primeira deputada lésbica da história do Congresso, em 57 legislaturas. Sim. E chego com mais 2 companheiras aguerridas que se colocam à disposição para fazer um enfrentamento, não porque nós estamos ali estabelecendo um recorte específico, porque, ao contrário do que, por vezes, tentam nos condicionar, nós não tratamos só desta pauta. Eu sou uma sanitarista. Eu tenho uma habilidade vasta com políticas da saúde, com outros temas. Porém, como de fato, se nós não estamos nesses espaços tensionando para que as nossas pautas deem andamento para a garantia de direito da população como um todo, porque é isso que a gente faz, se nós não estamos lá tensionando, essas pautas não avançam. Então, a necessidade de fazer essa compreensão, e alguém mandou uma mensagem aí para ti, falando a respeito dessa representatividade, da importância de mais pessoas que se posicionam como tal na política, é isso, é fundamental. Porque compreender que os lugares que nós ocupamos, eles são parte de uma mudança de uma perspectiva diante de um cenário que é fundamentalista, extremista, radicalmente violento contra esses corpos que são dissidentes, e que se colocam como base de uma transformação com muita coragem, porque ainda sofrem essas violações, e não pensa no que a gente se coloca assim, que não sofre. Eu, há bem pouco tempo atrás, tinha inúmeras ameaças que chegaram por e-mail, por telefone, várias coisas, de estupro corretivo, mas eu não tenho nada de errado para me corrigir. Que absurdo é pensar que nós ou somos doentes, porque tem a tal da cura gay, ou nós precisamos de correção, porque a gente sente afeto por alguém que se identifica.
Isso é um absurdo, sabe? Então, trabalhar isso numa perspectiva política é fazer com que a gente amplie os direitos e não tenha aí margem para retrocesso. O que eu realmente tenho dificuldade de entender, isso que a deputada trouxe aqui, por que incomoda tanto as outras pessoas um casamento homoafetivo, como se a pessoa fosse ser obrigada a casar com uma pessoa do mesmo sexo que ela. Deixa as pessoas viverem a vida delas. Por que se incomodar tanto? Enfim, essa normatividade imposta, e já finalizo por aqui, se me permite mais 30 segundos, essa normatividade imposta, esse absurdo como tentam condicionar, não fazendo nenhum tipo de menção ao afeto que a gente tem, às famílias que a gente tem, à construção de famílias, com filhos, inclusive. Isso é mais uma violação. E dessa mesma forma que tentam colocar essa heteronormatividade assim atravessada na gente, a gente poderia inclusive questionar como os dados do feminicídio nesse estado cresceram tanto. É esse tipo de família que querem considerar como a única família existente? Por que nós incomodamos tanto? Nós estamos tratando da dignidade desses corpos, dessas identidades, como parte de uma construção real numa sociedade que não tem mais como nos descartar. Há um tempo atrás, fazia questionamentos que nos retirava, porque até então nós não nos víamos e nós nos sentíamos sozinhos. Agora mudou. Sim. E mudou. E por isso é tão importante ter esta coragem de falar quem é, sustentar politicamente, porque não é só na política institucional, é na universidade, é na dança, é na TV, é no rádio, são em todos os lugares. É um ato político se posicionar dessa forma e falar quem é. E garantir que outros possam ver e tenham também esta mesma coragem para seguir. Porque não existe nada de errado e não pode se pautar cura para o que não é doença e não pode se pautar correção para o que de fato não está fora de uma norma, a não ser dessas cabeças doentias que se colocam desta maneira como parte do seu preconceito, do seu ódio e de toda uma forma totalmente deslocada da realidade. Sim. Porque se olhassem para a realidade, estariam tratando de erradicar a pobreza, erradicar a miséria, estariam pautando de inclusive nos auxiliar a qualificar a educação para que todos tenham acesso e não questionar o que a gente faz, com quem nós nos relacionamos e quais são os nossos afetos. Isso, para mim, é a coisa mais absurda que pode acontecer.